Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nesta transmissão, nesse 16º domingo do Tempo Comum, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Tadeus Jones e na parte técnica Alberto Giovanetti. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular, Sistema Canção Nova de Comunicação TV, Web TV Tropicana, Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, Rádio Sem Fronteiras, UTU, em Pemba, Moçambique, Rádio Jubilar, São Tomé e Príncipe, Rádio Aliança, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rádio Imaculada, São Bernardo do Campo, Rádio Voz do Coração Imaculado, em Anápolis, Rádio Rita, em Goiás, Rádio Rural, Petrolina, Pernambuco, Rádio Canção Nova, Curitiba, Rádio 9 de Julho, São Paulo, Rádio Exclusiva FM, em Pompéu, Minas Gerais, Rádio Fé e Luz, em Campinas, Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus no Brasil, Rádio e TV Nazaré. Um bom dia, um bom domingo a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube, também você que está conosco pelo nosso site do Vatican News. Imagens que nos chegam da Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, a temperatura neste momento por volta dos 32 graus, faz muito calor, pessoas vindas de várias partes do mundo para o tradicional encontro dominical com o Papa Leão XIV, temos bandeiras de vários países, você que nos acompanhou desde o início da transmissão, tínhamos também algumas bandeiras do Brasil. Recordando Castel Gandolfo, 426 metros acima do nível do mar, um pouquinho mais fresco em relação a Roma. Nós temos em Roma nesse momento a temperatura por volta dos 34 graus. 16º domingo do Tempo Comum, a liturgia nos propõe hoje o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43, o que deverá naturalmente inspirar a reflexão do Santo Padre. O Santo Padre, que participou de um concerto ontem no pátio do Palácio Apostólico, precisamente aqui em Castel Gandolfo, oferecido a ele pela Diocese de Albano. Como disse, realmente podemos experimentar nesses minutos de beleza algo grandioso que é precisamente adentrar em muitos sentidos naquilo que Deus desejava na criação e que é precisamente a beleza. O Papa recordou que vivemos em um mundo onde tantas vezes falta beleza, tantos problemas, guerras, conflitos, ódio, violência, desemprego e tantas outras coisas. E ter a oportunidade de nos reunirmos para uma ocasião como essa é verdadeiramente um grande presente, por nos faz recordar que existe algo melhor e que o homem e a mulher, quando querem todos juntos, podem apresentar a beleza que, vinda do coração, nos ajuda a nos aproximar de Deus. Realmente foi um belo concerto. A expectativa também nesse momento, então, pela chegada do Santo Padre, sua reflexão para este domingo. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle. Após a parábola do semeador, Jesus continua a falar às multidões por meio de algumas imagens: o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento na farinha. Trata-se de 3 pequenas parábolas que pretendem evocar a chegada do reino de Deus na história, a sua ação na vida dos homens, a maneira como cresce, se expande e transforma o mundo a partir de dentro.
Com esses relatos, Jesus nos adverte contra a tentação que põe pela força, que ocupa o espaço para dominar, que chega de forma triunfante. Pelo contrário, Deus prefere a pequenez, sinal de seu amor discreto. Ele nos deixa livres para acolhê-lo ou rejeitá-lo. Procura abrir caminho, mesmo em meio ao joio, e age de forma oculta e invisível, como a menor. Cresce invisivelmente como o fermento na farinha, e assim nos liberta do desânimo, convidando-nos a ter confiança, ainda que nos pareça que Deus está ausente. Pois, na verdade, Ele nos acompanha continuamente e seu amor está sempre agindo em nosso favor. Também o modelo segundo o qual vivemos a realidade que nos rodeia, tanto como indivíduos quanto como igreja. Somos chamados a assumir um estilo evangélico sem adotarmos precipitadamente uma postura de oposição marcada por julgamentos arrogantes, sem nos impormos pelo poder e pela força e sem perdermos a confiança na obra de Deus. Trata-se, dizia então o cardeal Ratzinger, de nos submetermos à lógica da semente que não é a do sucesso e da grandeza, mas que nos pede para nos tornarmos pequenos e servirmos a vida das pessoas. Assim, nós mesmos nos tornaremos como uma pequena semente do Evangelho que brota e como um fermento de amor que transforma a massa do mundo. Que soube acolher a semente da palavra em sua humildade, para que ela nos sustente em nosso caminho e interceda por nós. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Digni ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Et requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, mentre trascorro qualche giorno enquanto passou alguns dias de repouso, renovo a minha saudação e a gratidão a todos vocês, habitantes de Castel Gandolfo, e acolho com alegria os peregrinos que vêm de todas as partes do mundo. Continuiamo a seguire con apprensione Continuo a acompanhar, a seguir com apreensão o que acontece em diversos países dilacerados pela guerra e pela violência. Não nos esqueçamos de quem sofre e morre por causa dos conflitos. E ao generoso empenho pela paz, unamos também a nossa constante oração. Saúdo a comunidade Cenáculo de Madre Elvira, reunida em Saluzzo por ocasião da Festa da Vida, o Movimento Famílias Novas dos Focolares, reunido para a Escola Internacional, também os estudantes mexicanos que participam da APRA Summer School, e o grupo da Catholic Worldview Fellowship. Eu estendo minhas saudações aos jovens adultos, membros do Regnum Christi, que participam do curso internacional de formadores. And I also greet those taking part in the Lion Também aqueles Pilgrimage que tomam parte by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. na peregrinação, acompanhados pelos bispos vindos da Austrália. Saúdo também as famílias e as crianças da obra das Irmãs da Caridade da Assunção de Roma, os jovens participantes da Paróquia São Salvador de Jerusalém, e agora a saudação do Papa aos diversos grupos. E i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Rzeszów. A tutti voi auguro una serena A domenica. todos vocês desejo um sereno domingo. Essa então a saudação do Santo Padre aos peregrinos presentes na Praça da Liberdade. Saúdo agora alguns bispos. Realmente o Ângelus, nesse espaço da Praça da Liberdade, diante do Palácio Apostólico em Castel Gandolfo, permite essa maior proximidade do Santo Padre com os fiéis vindos de várias partes do mundo, como ele mesmo ressaltou, e é possível ver também pelas bandeiras. Vemos também a presença de muitas religiosas, de muitos sacerdotes. Também esses grupos de fiéis que participam de diversos tipos de formação. E hoje sim, o Papa sobe neste momento. Não, antes ele irá saudar alguns fiéis, a começar por alguns sacerdotes. Recordamos que o Santo Padre diz que continua a seguir com apreensão aquilo que acontece em diversos países dilacerados pela guerra e pela violência, e que não devemos nos esquecer de quem sofre e morre por causa dos conflitos. E também ao generoso compromisso, generoso empenho pela paz, ao qual devemos unir também a nossa constante oração. Santo Padre, então, saudando diversos fiéis, ele deverá muito provavelmente subir nesse pequeno carro, estilo carro de golfe, então, para passar entre os fiéis. O Papa que ontem
Recordando que hoje Kiev foi novamente alvejada com 40 mísseis balísticos, 120 drones. Os feridos são 16 e um morto nessa guerra sem sentido da qual não se vislumbra o fim. Nesse momento, então, o Santo Padre passando entre os fiéis, nesse pequeno carro. Vemos também as bandeiras, então, do Brasil, da Argentina, da Polônia, do México, do Iraque, da Austrália. Realmente ressaltamos, como dissemos há pouco, o Ângelus em Castel Gandolfo permite então essa maior proximidade com o Santo Padre, em comparação, por exemplo, quando o Ângelus é na Praça São Pedro, quando o Papa fala então da janela do apartamento pontifício. Períodos de muito calor aqui na Itália, também no continente europeu. Mas os fiéis e peregrinos não esmorrecem. Sempre também é uma oportunidade para conhecer também os castelos romanos e Castelli Romani, do qual faz parte também Castel Gandolfo. Não fica distante de Roma. Há uma malha ferroviária muito boa na Itália. E para quem vai até Castel Gandolfo, naturalmente, sempre o convite para visitar as vilas pontifícias e agora também o Borgo Laudato Si. Borgo Laudato Si, desejado pelo Papa Francisco, inaugurado então pelo Papa Leão XIV. Temos também pequenas bandeiras da Alemanha. Santo Padre, você que nos acompanha pela rádio, ele foi num sentido, saudou os presidentes que estavam do lado direito e agora está retornando, então, sempre por essa espécie de corredor central que o Papa segue, então, até o Palácio Apostólico em Castel Gandolfo. Recordamos ainda, o qual pedimos que todos unam a sua oração, pedido também feito pelo Santo Padre. Nós tivemos nessa semana na Ucrânia a presença do presidente dos bispos italianos, cardeal Matteo Zuppi, também enviado da Santa Sé, e desde quinta-feira, então, a presença na Ucrânia do arcebispo Paul Richard Gallagher. Também levando a proximidade do Santo Padre. Santo Padre saudando algumas crianças. E agora sim, o Santo Padre se despede, sua última saudação, então, a essa multidão reunida na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico, muito bem disposto, muito sorridente. Leão XIV entra agora, então, no Palácio Apostólico de Castel Gandolfo. Recordamos, então, a sua reflexão antes do Ângelus, um belo texto, uma bela inspiração, onde falou que o estilo de Deus deve se tornar também um modelo segundo o qual vivemos a realidade que nos rodeia, tanto como indivíduos quanto como igreja. Somos chamados a assumir o estilo evangélico sem adotarmos precipitadamente uma postura de oposição marcada por julgamentos
arrogantes. Trata-se, estou então, Cardeal Ratzinger, de nos submetermos à lógica da semente, que não é a do sucesso e da grandeza, mas que nos pede para nos tornarmos pequenos e servirmos a vida das pessoas. Assim, nós mesmos nos tornaremos como uma pequena semente do Evangelho que brota e como um fermento de amor que transforma a massa do mundo. E assim nós concluímos a nossa transmissão deste 16º domingo do Tempo Comum. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.